aumentar um pouco desse processo. Acho que talvez ajude um pouco mais a investigar. Então, quando ele foi criado, o projeto tinha um intuito lá. A pesquisa do movimento para pessoas paraplégicas, ou seja, que não tivessem movimento das pernas, ou amputados, ou por alguma doença, uma paralisia, poliomielite, mas que não tivessem movimento das pernas, braços ok, e cognitivo preservado. Quando a gente lançou essa ideia na universidade, que era para onde era o nosso público-alvo, a gente não encontrou esse público-alvo. Existiam na UNB 4 pessoas paraplégicas. 2 professores e 2 alunos e 4 que já participaram da pesquisa. Então a gente falou, não, vamos convidar da UNB nossos monitores e vamos lançar o projeto na cidade. A gente ganhou apoio da mídia da universidade, do Jornal de Brasília, e botamos para correr a ideia do nosso material. E foi aí que a gente recebeu um grupo, só que eles tinham uma contra-proposta. Eles já eram um grupo, já trabalhavam todos juntos, mas ninguém era paraplégico. E a gente marcou o primeiro contato para conhecer quem eram essas pessoas. E eles conhecerem quem era esse professor. E nosso primeiro contato, eu confesso que foi um susto, porque eu falei, será que dá para mim trabalhar? O que será que vai sair aqui? Né? Eu estava preparado para uma deficiência específica. E quando a gente chegou, que eu tinha 5 pessoas com deficiências diferentes, eu falei, o que eu faço? Só para conceituar vocês, o Felipe tem tetraparesia, ou seja, ele mexe braços e pernas com dificuldade, mas ele mexe, ele não é tetraplégico. Tetraplégico, não é nada? É meio assim, gente. A Tainá tem uma síndrome chamada Kabuki. É uma síndrome da hipotomia, ou seja, falta de força, uma deficiência intelectual leve. Tá? Uma dificuldade de aprendizagem. A Monize tem uma paralisia cerebral leve, ou seja, ela consegue andar e se mexer pelo mal, com dificuldade associada a uma deficiência intelectual grave. A Kelly tem uma paralisia cerebral grave, que deixa ela áfona, ou seja, sem conseguir expressar a voz, e na cadeira de rodas, sem esse movimento intelectual totalmente preservado. E a Marina tem uma paralisia cerebral média, deixar uma cadeira de rodas, mas ela consegue se mexer e consegue falar. Inclusive, o primeiro texto que a gente ouviu foi a voz dela. Para quem quiser entender um pouco mais, está no programa o texto que ela leu. E o intelectual totalmente preservado. Então, a gente tinha esse leque de opções realmente desse trabalho. O que quer investigar? Para onde é que a gente vai tentar investigar ou trabalhar? Como é que a gente vai chegar nesse trabalho? Eles falaram, vamos pelo jogo de lúdico. E a primeira aula que eu levei para ele foi uma aula de massa de modelar. Não sei se vocês lembram. Que era para ver quem tinha movimentação fina nas mãos. E no começo a aula foi genial. Para alguns. Mas para outros foi um saco. Até na hora que eu levei um cara com massinha com casinha. Porque ela não precisa. Né? Então, teve gente que sim, teve gente que não. E aí veio aqui em casa conversar com a família dele, eu não sei o que eu faço. Eu tenho 5 pessoas com 5 deficiências diferentes, não sei se eu estou dando 5 aulas, se eu estou dando 5 conteúdos, se eu estou fazendo 5 avaliações, o que é isso que eu estou fazendo? Então, a gente vai encontrar. São 5 abordagens. São 5 abordagens do mesmo conteúdo, com a mesma aula, para 5 pessoas totalmente diferentes. E quando eu falo da deficiência dele, eu falo com total carinho e respeito, e entendendo eles com a ideia de protagonistas que vocês viram. Então tem gente que fala, assim, não, é normal, eles sabem que isso não é nenhum problema. Né? Isso pode ser um obstáculo, o problema não, a gente consegue, a gente está aqui. Então, e a gente começou nossas aulas. E no princípio, as aulas me davam um certo medo, porque eu tinha medo deles acharem que a gente ia cair no processo de terapia. A gente fazia massinha de modelar, a gente. Não era aquela terapia, né? Mas é que não era o objetivo da aula de dança. A gente tinha uma outra amiga com a gente, que era a Laís, que tinha 11 anos. E nas aulas ela perguntava, tia, como é que a gente vai começar a dançar? Então, para mim, o que a gente estava fazendo já era o início da nossa dança. Então, a gente mexia com massinha de modelar, a gente mexia com lenços. O que existe de defesa nisso? Como é que a minha força para jogar? O balão foi um dos exercícios que a gente tinha, que a gente teve. Para a gente tentar entender o que é peso. A gente tem aquele que não consegue encostar uma mão na outra. Então, como é que ela segurava aquele balão?
A primeira vez que a gente foi dar para um exercício com peso, a gente foi trabalhar com reco. E aí, com reco, como é que ela rodava no reco? E através do exercício nosso de aquecimento, ela conseguia rodar o reco. No começo era muito difícil, porque ela não segurava. E a gente falou, não, vai tocar o sino de cena, vai fazer isso. Se a gente tem alguma coisa, a gente vai aproveitar. E através dessas aulas de lenço, objetos de percussão, as luzinhas na cerimonial, foi uma ideia de, eu não quero ver quais são as deficiências, não quero ver a tua cabeça, eu quero ver o movimento, eu quero crescer um pouco. Para isso não se pode. É possível. A gente conseguiu, eu acho. E aí nessa investigação, então, a gente partiu de dois pontos principais. Um, que era da pedagogia de movimento, ou seja, ensinar como se mexer. Ensinar a se mexer, todo dia se mexe e tal. Mas você sabe o que você está mexendo, para poder escolher o que eu quero mexer para ser artístico depois. Né? O que é esse expressivo depois que a gente vai tentar trazer. Então a gente começou com pedagogia do movimento, estudar o que é a ação física, o que é o movimento, quais são os tipos de ação de movimentação que a gente tem. Se eu perguntar para vocês quantas ações físicas cada um de vocês é capaz de fazer, eu acho que eu passo umas 3 horas aqui respondendo. E eu vou falar que tudo está errado, porque a gente só tem 3. Tudo que a gente faz é esticar, dobrar e torcer. Nada além de esticar, dobrar e torcer. Qualquer outra coisa além disso vira uma fratura exposta. Entende? Porque se eu for agachar, esticar, dobrar e torcer, está tudo aqui. Então eu quiser trabalhar isso com eles. Esse ponto. Aí a gente tem uma tal de avaliação funcional, que é uma coisa que a gente pega lá da educação física, que serviu para a gente pegar o que é ponto forte, né, o que já tem de eficiência nesse trabalho, na individualidade de cada um deles, o que tem equilíbrio, o que tem força. Aquilo que o Felipe fez de virar com a cabeça, não foi eu que ensinei, não, isso aí eu estudei. Então isso era um ponto de eficiência. Eu tive que pegar o quê? O que é o ponto de trabalho? O que é a deficiência dele vira limitante, vira uma dificuldade. Eu também tenho que entender o que é o limite daqui ele não passa. Eu posso falar, a Kelly, na hora de tirar para andar. A Maria não sabia que podia colocar ela para andar. A Kelly não. Então isso eu vou falar, isso é um limite. Mas o que é o ponto de trabalho? Então eu vou pegar aqui a eficiência, a agilidade que ele tem, para a gente poder puxar um ponto de trabalho. Isso, teorizando um pouquinho aqui, o V-Dots vai chamar de zona de desenvolvimento proximal. O que eu sei, o que eu preciso aprender, o que está nesse meio termo, o que está nesse entre. É esse entre que a gente chama de PES, transformação que a gente está buscando. E aí a segunda parte de tudo isso, que veio a parte da criação artística. Que foi quando a gente foi tentar trabalhar com eles, coreografia. Então, eu agradeço a Alessandra, nossa coreógrafa também das cenas. Presença de palco, o que é estar em cena, o que é tentar se posicionar na luz. Essa parte também faz parte desse expressivo. Além da educação estética, que aí eu vou achar o que tem de poesia no teu dia. Essa dança aqui, não preciso falar que no final disso eles vão ser dançarinos, profissionais, com mestre de palco, soltando, rodopiando e saltando. Eu também não quero dizer que não possa, mas não era o nosso objetivo. O meu objetivo é que eles pudessem chegar aqui no momento e fazer um movimento sozinho ou no todo e a gente cantar poesia. Porque existe poesia no meu dia. Existe no meu, existe no meu, existe no deles. A gente tem que mostrar essa poesia. Essa poesia